Marcos, Fala, João, tudo bem? Como você tá? Tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem sim. E aí, como é que tá? Tranquilo? Tô tranquilo, e você? Graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo. Eu queria primeiramente, João, te agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu já venho te acompanhando faz um tempinho aí, desde que criou o canal da La Tática, que você é um dos integrantes, eu tenho te acompanhado aí o seu trabalho. Eu admiro o seu trabalho, que você traz conteúdos que faz a gente refletir realmente sobre o futebol e como que a gente aplicar no nosso dia a dia. Eu quero expressar essa gratidão por ter desenvolvido, junto com o pessoal do La Tática, essa página que nos traz conhecimento, e te agradecer de novo por ter aceitado o meu convite para a gente falar sobre esse tema. Legal, legal, Marcos. Primeiramente, eu que agradeço aí o convite, né, da página, o seu convite próprio. Fico muito feliz pelo reconhecimento, né? São os feedbacks positivos e também os feedbacks construtivos que fazem com que nós consigamos crescer e nos desenvolvermos tanto no aspecto pessoal quanto profissional, né? Então, também parabenizar pela página, né, o Futebol Conceito. Quanto mais páginas, quanto mais pessoas que consigam falar do jogo e falar do jogo de uma forma pormenorizada, melhor para o desenvolvimento do entendimento futebolístico de todos, né? Então acho que isso é muito importante. Sim, com toda certeza. Se você quiser fazer uma breve apresentação de você, não sei se é necessário, né? Porque você está nessa página, acho que a maioria conhece, mas se quiser fazer uma breve apresentação, o espaço é todo seu. Legal, bacana. Então, Marcos, me chamo João, conhecido como João Borel na área, né? Tenho 23 anos, recém-formado em Educação Física. Comecei minha trajetória como professor em uma escola de futebol, né? Aqui no município de Osasco, aqui em São Paulo. Foi onde eu aprendi muitas coisas no que tange a parte pedagógica, né, no que tange a parte de relação interpessoal, né, então foi muito importante a minha passagem pela escola de futebol, fiquei por lá cerca de 5 anos, né, dos 18 até os 23, e aí eu migrei para o alto rendimento, né, já era um Sim. desejo pessoal meu poder trabalhar em alto rendimento, trabalhar em clube, né, onde obviamente que o ambiente ele é diferente, né? A cobrança é diferente, por mais que falemos de categorias menores, mas existe uma questão de selecionar o atleta, então, querendo ou não, a qualidade técnica, tática, ela é selecionada, então isso já torna o ambiente diferente. E estou no Desportivo Brasil desde janeiro, né? Entrei lá em janeiro e estou lá até agora, né? Infelizmente, impossibilitado de trabalhar por causa da pandemia, mas de alguma forma gerando oportunidades e também desenvolver nossos atletas dentro do ambiente caótico que nós estamos vivendo. Sim, com toda certeza. Esperamos, né, que isso daí passe rápido para que a gente volte, né, pro dia a dia, que tenho certeza que você também Com está sentindo certeza. muita falta. Eu queria, Com certeza. já adentrando já no tema, já jogo de posição que a gente conversou. Eu acho que você tem a mesma visão que a minha. Eu acho que o jogo de posição, ele não é definido totalmente pelos grandes princípios, porque a gente olha muitos grandes princípios, como os viajar juntos, a amplitude, a profundidade, eles estão em outros modelos de jogo, então estão em outros estilos de jogo. Eu acho que o que faz diferença realmente de ser um jogo de posição ou não é os pormenores, são subprincípios, são a posição corporal do jogador, como que o jogador está posicionado, como que ele está situado. Eu acho que isso faz toda a diferença dentro do jogo de posição, não só são os grandes princípios. Mas eu queria que você discorresse no início um pouquinho sobre os grandes princípios, quais são os grandes princípios, você falasse um pouco disso pra gente. Legal, bacana. Fazendo uma introdução previamente, né, sobre o jogo de posição, de antemão externar que eu sigo muito a questão da lógica do jogo, né, Marcos? Então, atingir a lógica do jogo, para mim, é o meu grande princípio, tanto pensando em fase ofensiva quanto em fase defensiva. Então, a lógica do jogo nada mais é do que você fazer mais gols do que o seu adversário. Partindo do entendimento da lógica do jogo, três princípios operacionais também são importantes de serem externados, né? Quando eu tenho a posse de bola, ou eu faço a conservação da posse, né, a manutenção da posse, ou eu progrido no campo de jogo, ou eu finalizo no gol adversário. Quando eu estou em fase defensiva, ou eu recupero a bola, ou eu impeço progressão, ou eu protejo a baliza, protejo o gol. Então,
eu direciono e contextualizo muito em cima desses 3 princípios operacionais e a forma com que eu quero atingir a lógica do jogo. Por mais que a lógica do jogo ela seja única, mas a forma e a maneira que eu vou utilizar para atingir a lógica são específicas daquilo que eu acredito ser o ideal, daquilo que eu perspectivo ser o ideal. Falando em grandes conceitos, acho que 2 conceitos que são fundamentais e fazem parte de qualquer que seja o jogo, né? O viajar junto e o encontrar o homem livre. Talvez o encontrar o homem livre seja um pouco mais específico do jogo de posição, mas também qualquer equipe que queira fazer um jogo com posse eficiente tem que encontrar os diversos homens livres que a interação do jogo vai proporcionando. O conceito viajar junto é básico, né? Nada mais é do que eu atacar marcando, né? Ou seja, eu preciso utilizar minha posse de bola como um meio para desequilibrar o adversário e também progredir no campo de jogo já pensando em uma futura transição defensiva, né? E isso é muito importante. Eu não posso pensar na fase defensiva somente quando eu não tiver a posse de bola. Não, eu tenho que criar movimentos que me possibilitem entrar numa mudança de estado de jogo bem posicionado, bem situado. E o encontrar o homem livre, ele parte muito da ideia que, pensando no momento de construção, né, Marcos, a maioria das equipes, elas priorizam ter uma vantagem numérica na sua linha defensiva, né? Então, normalmente, se nós jogarmos num 4-3-3 e o adversário jogar num 4-4-2, a equipe adversária vai criar uma vantagem numérica na sua linha defensiva, né? Vai criar um 4 contra 3. Partindo daí, nós já temos um 7 contra 6. E aí, partindo de uma ideia de goleiro inserido no modelo, nós temos um 8 contra 6. Ou seja, numericamente falando, nós já temos 2 jogadores livres partindo dessa perspectiva. E aí eu preciso encontrar quais são esses jogadores livres, né? Se o adversário marcar no 4-4-2 e a função dos 2 atacantes seja igualar nos 2 zagueiros, o meu primeiro homem livre é o volante, né? Agora, se tiver um movimento ou um mecanismo de pressão na bola e escadinha para fechar a linha de passe do volante, o meu primeiro homem livre é o zagueiro oposto. E aí a gente vai começando a entender que é um jogo onde você utiliza a bola para atrair oponentes e libertar jogadores, né? Então é um jogo muito de atração, de interação intencional que vai gerar essa coordenação, né? Então, por exemplo, se o externo em algum momento for atraído pelo zagueiro, eu já consigo perspectivar que o meu homem livre vai ser o lateral. E aí a forma com que a bola vai chegar no lateral é o que vai determinar as interações. Então, eu acredito que seja basicamente isso, o entendimento de viajar junto, né, de ocupação racional do espaço. Acho que é um outro conceito importante também, Marcos, de você escalonar os jogadores em diversos espaços no campo, né, justamente para conseguir ter mais desequilíbrios na sua circulação, né? Quando eu falo de escalonamento, eu utilizo muito a analogia da escada, né? Por exemplo, eu estou subindo um degrau, mas o degrau de trás ele não desaparece do nada. Eu subi um degrau, mas se eu quiser retornar esse degrau, eu posso retornar. Então o jogo de posição passa por isso. Poxa, se eu não perspectivar que um passe para frente vai ser interessante, eu posso retornar e reciclar a jogada e fazer um outro tipo de jogada. Então, eu acredito que seja basicamente isso. E outros 2 conceitos macros aí do jogo de posição, com posse de bola, é a questão de gerar espaço e tempo em benefício próprio e gerar espaço e tempo em benefício do meu colega. Mas aí nós vamos destrinchar em outros conceitos mais pormenorizados. Mas acredito que é basicamente isso, Marcos. E também relacionar, cara, a questão do jogo de posição. A grande maioria conceitualiza o jogo de posição como fosse ataque de posição e não jogo de posição. Então, se eu parto muito de uma perspectiva sistêmica, o jogo de posição ele tem 2 fases, ofensiva e defensiva. Então, eu faço o jogo de posição na fase ofensiva com bola e eu faço o jogo de posição na fase defensiva sem bola. Acho que é basicamente isso. Sim, eu concordo com você, e uma coisa que você citou, que eu concordo bastante, é usar a posse de bola no jogo de posição como um meio. Muitas pessoas usam o jogo de posição de uma forma errada, usando, jogo de posição só tem a posse de bola, mas nós temos que entender que a posse de bola ela é um meio, ela não é um fim. Ela é um meio para a gente chegar a atingir a lógica do jogo, que é fazer o gol e fazer mais gols com o adversário. E outra coisa que você frisou do escalonamento, eu acho o escalonamento muito importante. Por causa que no jogo de posição a gente não vê, por exemplo, tá os 2 zagueiros atacando, aí vem volante. O volante ele não vai recuar na mesma linha entre os zagueiros ali para receber a bola. Não, ali
Ô, João, travou um pouquinho, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Então vou continuar falando aqui. Tá me Então, ouvindo aí? se Tá me você vendo? vai atuar na mesma linha do zagueiro Tá me vendo aí? para fazer o jogo, tá travando? Você tá me vendo? A imagem tá aparecendo? Não, tá rodando, tá travado. Quer iniciar? E agora? Não, tá travado ainda. Quer iniciar novamente? Eu vou tirar aqui e vou te chamar de novo, pode ser? Pode ser. Chama ele aqui de novo. Que galera, se vocês quiserem já pode fazer essas perguntas. Se não der tempo nessa live, a gente vai abrir outra live, tá? Para fazer as perguntas. Então fiquem aí, fiquem ligados, tá? Chamando aquele de novo. Já tá entrando já o Bruno. Ô, João, tô te chamando aí, se você conseguir entrar aí. Entrar na live. Chamar aqui. Chamando já. Show de bola. Tô. Vou voltar a falar o que eu tava falando. Então, no jogo de posição a gente não vê aquele volante, ele voltando, na hora da saída de bola, ele já voltando ali no meio para receber entre os zagueiros. Ele fica esperando uma posição ali, daí o zagueiro vai fazer o quê? Ele vai estar com a bola, ele vai atrair o adversário para ter o volante ali como homem livre. Então, acho que isso é importante, não vai descaracterizar, por causa que ir para até a linha do volante, daí seria caracterizar um jogo apoiado, não um jogo de posição. Eu acho isso muito interessante. E já que você entrou também na sua fala da vantagem numérica, né, do jogo, eu queria que você falasse um pouco das vantagens do jogo. Eu fiz até um post quando eu comecei, né, que eu só conhecia 3. Aí eu fui vendo mais conteúdos, agora eu conheço 5. Tem gente ainda que só considera 3, mas eu considero 5, que é a socioafetiva, a qualitativa, a numérica, a posicional e a cinética. Eu não sei se você conhece mais alguma ou não, ou o que você usa. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Bom, legal, Marcos. Muitos professores e autores na área futebolística falavam justamente dessa vantagem numérica, né? Dessa relação numérica e utilizar como vantagem. Né? Por exemplo, o Castelo, até o próprio Bayer, Israel Teodo, eles utilizam os princípios gerais, que são princípios que diz respeito às relações numéricas e relações espaciais, mas direcionada totalmente para a vantagem numérica, né? E você tentar constantemente gerar vantagem numérica ou superioridade. Porém, em um ambiente onde cada vez mais você tem menos espaço para jogar, e pensando numa perspectiva que, na grande maioria das vezes, as organizações defensivas, elas sempre vão ter vantagem numérica, você precisa entender quais são as outras vantagens para conseguir se sobrepor e desequilibrar aquela organização, né, Marcos? Então, muito bem colocado, essas 5 vantagens são as vantagens que eu acredito. A vantagem numérica quando, diz respeito quando nós somos mais do que o adversário em um determinado espaço do campo, né? A vantagem posicional é a vantagem que diz respeito a eu estar mais próximo do gol adversário do que o meu próprio oponente, né? A vantagem qualitativa diz respeito a eu ser melhor do que você, né? Ou seja, o Douglas Costa, naquela fase brilhante do Bayern de Munique, de uma forma intencional, o Guardiola fazia com que essa bola chegasse com qualidade lá, né? E muitas vezes ele pegava no duelo pessoal de 1 contra 1, e aí ele tinha os 3 dribles, né? O drible de velocidade, o drible de força, o drible de repertório motor. Então, na grande maioria das vezes, ele teria vantagem sobre o seu oponente. A vantagem cinética, que é uma vantagem de movimento, ou seja, eu já estar em movimento, tendo como referência o meu opositor direto, e se eu sair antes eu vou ter uma vantagem, isso é óbvio, né? E a vantagem socioafetiva, que diz respeito a uma situação de igualdade numérica, onde por nós nos relacionarmos melhor, nós estamos em vantagem. Então, uma situação de 3 contra 3,
que se nós nos relacionarmos melhor, nós vamos ter vantagem partindo de uma perspectiva de entrosamento, né, mais conhecido. Então, essas 5 vantagens, elas são muito importantes serem desenvolvidas, seja qual for a faixa etária de ensino. É óbvio que a nomenclatura que será utilizada para indivíduos, crianças de 11, 12 anos, talvez você possa adaptar. Eu não vou chegar para uma criança de 11 anos e falar que é uma vantagem cinética. Eu posso modificar a nomenclatura, uma vantagem de movimento, né? Então, acho que vai muito do processo de ensino e aprendizagem. Mas essas vantagens, elas são muito importantes quando nós falamos de jogo de posição, né? E aí, uma outra situação que você abordou anteriormente é a questão de estar posicionado e estar situado, né? Quando a gente fala de estar situado, é o local do campo onde você está. E quando a gente fala de estar posicionado, é o seu posicionamento corporal mediante ao espaço, perante ao espaço. Então, eu posso estar bem posicionado, mas talvez mal situado. Eu posso estar bem situado e mal posicionado. Então, vai muito de entender as circunstâncias que o jogo me proporciona. Eu acredito que seria basicamente isso. E talvez se eu pudesse elencar essa vantagem posicional para ficar mais claro para quem está nos assistindo, é a vantagem que o Messi ele gera a todo momento, né? Ele muitas das vezes ele fica parado naquele espaço que nós chamamos de entrelinhas, e aí as pessoas de fora olham e falam, poxa, mas o Messi ele é preguiçoso, o Messi não corre. Ele está somente posicionado no espaço, esperando a bola chegar, e ele está bem posicionado com o corpo para conseguir recepcionar, orientando e progredir com vantagem. Então, eu acho que é basicamente isso, entender qual tipo de vantagem vai ser mais eficiente mediante as circunstâncias do jogo, né, Marcos? Sim, com toda certeza. Agora você falou do Messi também, ele tem que entender, o jogador tem que entender a circunstância do jogo, né? Por exemplo, o time vai toda para a direita, eu estou atacando, eu vou atacar pela direita, aí a defesa adversária vai todo pro lado esquerdo dela. Aí, às vezes, o jogador ele vai e acompanha e vai até a bola. Então, às vezes, é melhor ele ficar parado, ele ficar posicionado onde ele está, que ali ele vai ter uma vantagem posicional sobre o adversário para que ele consiga. Daí ele perfila o corpo, ele faz a posição corporal de acordo com a circunstância que o jogo está pedindo. Isso é que tem que ser desenvolvido no jogador, que eu acredito que o jogador tem que entender que cada momento do jogo demanda alguma coisa dele. Então, se eu estou de costas para o jogo e tem um adversário aqui atrás, então é melhor eu dominar aqui com a minha perna direita, aqui mais longe do adversário, mais próxima da bola, e tá com o posicionamento corporal assim, aqui de costas, que daí eu protejo a bola e recuo. Então, ele tem que entender isso, porque muitas pessoas falam, não, ele já tem que ter dominado e para o jogo, para o adversário, mas às vezes aquela circunstância do jogo pede aquilo. E eu queria te fazer uma pergunta, que eu vi, acho que foi na sua live com o Leandro Zaga que eu vi, que ele falou sobre que ele não era tão, como fala? Que ele não era tão a favor de fazer as vantagens numéricas nas categorias iniciais, para ter essa mais vantagem de 1 contra 1, essa vantagem qualitativa do jogador. Como que você vê isso? Essa é mais pergunta mais pessoal. Legal. Cara, eu vejo que depende muito do seu objetivo, né, Marcos? Você tem que entender que cada vantagem cria uma interação diferente, né? Dentro de um exercício. Se eu criar uma vantagem de 3 contra 2, sei eu que dificilmente você vai ter trocas de passes, né? Pô, meu objetivo é manutenção da posse de bola. Se eu criar uma vantagem numérica de um jogador só, dificilmente vai ter trocas de passe. Vai ter mais duelos e progressão no campo de jogo. Pô, eu quero trabalhar o drible. Pô, se eu quero trabalhar o drible, eu tenho que criar um exercício onde contemple, né, situações de igualdade numérica, porque se eu colocar a superioridade numérica, eu vou contemplar muito mais o passe do que o drible. Então, acho que vai muito do objetivo, cara, vai muito daquilo que você quer atingir com a sua sessão de treinamento, né? Partindo de uma ideia de captação de atleta, poxa, uma semana de treinamento onde eu quero observar quais são os melhores jogadores. Poxa, você quer observar a relação bola, então coloca em situações de igualdade numérica. Você quer perspectivar ou identificar a capacidade cognitiva de tomada de decisão, enfim, vai muito do objetivo. Mas fundamental nessas categorias é o desenvolvimento da vantagem qualitativa, né? A relação bola e as vitórias pessoais, elas são muito importantes. E aí talvez nós entraríamos num outro tópico aqui, que é a questão dos espaços, né, Marcos?
Sim, se você quiser já tocar desse espaço, ó, deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que também, eu concordo com você nessa parte de captação, que até sou auxiliar de sub-12 no projeto, né, da minha faculdade, e a gente foca no alto rendimento, que até o 15 e 17 tem uma parceria com o Tupinambás, que é clube profissional, então a gente é como se fosse a base dele, então a gente tem que elencar. E se a gente tem que criar objetivos, a gente tem que criar treino, a gente faz em 3 dias a avaliação do atleta, e a gente tem que criar treinos com objetivos para que a gente possa captar os melhores atletas para aquele momento que a gente está precisando. Entendeu? Para pensar também num sub-13, para pensar num sub-14, sub-15, sub-17. E tudo isso, essas vantagens, a gente tem que tentar tomar decisão cognitivo, tático e criar objetivos, que eu acho interessante isso, por causa que às vezes a gente põe exercícios de superioridade numérica nessa captação, aí você vai ver um 2 contra 1 lá, você percebe algumas coisas, você percebe desmarque, você percebe o jogador ele indo no espaço de força, né, ele conseguindo fazer isso, mas você não vê realmente a habilidade técnica do jogador, você quer ver de um drible, daquele extremo do 1 contra 1 como que ele é, e às vezes você não faz isso. Então acho isso que você falou muito importante. Aí se você quiser já adentrar nos espaços, você pode comentar aí e depois faço minhas reflexões em cima do que você fala. Legal, bacana, Marcos. É basicamente isso que você falou em relação à questão das vantagens do processo de captação. Eu particularmente não gosto de ser muito extremista a dizer que isso é certo ou que isso é errado. Antes de eu emitir minha opinião, eu preciso participar do processo, eu preciso estudar o processo, então vai muito daquilo que o profissional que ali está inserido perspectiva como ideal e segue para atingir o objetivo do treino dele. Partindo para as ideias do espaço, eu dividi em espaço macro e espaço micro, né? O que seriam os espaços macro? Eu perspectivo 3 tipos de espaço para minha organização ofensiva conseguir gerar desequilíbrio no adversário. E isso também será uma referência para a gente conseguir negar espaço quando nós estivermos em organização defensiva, né? Partindo dessa ideia, o primeiro espaço que eu identifico pensando em espaço macro é o espaço entre as linhas do adversário, né? Aquele espaço entre primeira linha e segunda linha, aquele espaço entre linha média e linha defensiva, né? Principalmente quando as equipes, na grande maioria das vezes as equipes marcam por zona e esses intervalos de espaço são importantes. Um outro espaço é o lado do bloco, né? Aquele corredor lateral situado na parte lateral, na parte do lado do bloco, que também é um outro espaço importante de nós atacarmos. E o terceiro e último macro espaço é as costas da última linha, né? E aí você me pergunta, poxa, mas será que é interessante a gente criar um padrão de comportamento, um padrão de movimento para que nós consigamos ter uma eficiência caso nós consigamos entender que somente atacar um espaço é interessante? A ideia é a questão da circunstancialidade, né? O jogo ele é circunstancial e você precisa sempre jogar no contramovimento do adversário. Isso é muito importante, que depois eu vou estar abordando e você também já deu uma palhinha aí sobre a questão da coordenação dos movimentos. Mas, por exemplo, o adversário ele tem uma boa compactação entre as linhas. Poxa, talvez ali não esteja o espaço para a gente atacar. E vamos identificar que talvez pelo lado do bloco seja interessante, ou talvez pelas costas da última linha seja interessante. Pô, o adversário ele tem uma compactação boa de forma horizontal, então é difícil atacar pelo lado do bloco. Pô, então ele vai dar brecha no entre linhas, né? Então, esses espaços eles são referências para o bloco ofensivo e para o bloco defensivo. Muito difícil você controlar esses 3 espaços, né? Em algum espaço você vai dar brecha, aí a sua equipe precisa entender qual é o melhor espaço a ser atacado. E aí, pensando no espaço micro, Marcos, eu falo do espaço que tem relação com o primeiro homem, né? E aí, mais específico ao jogo de posição, o espaço que tem relação ao primeiro homem. O primeiro espaço é o espaço meu até a bola, né? Eu estou com a bola, ou seja, o espaço entre eu, jogador, até a bola. O segundo espaço é as minhas costas, né? O terceiro espaço é a bola até o adversário. E o quarto espaço é as costas do adversário. Eu criei essa ordem cronológica apenas de forma didática, mas como eu disse, o jogo é circunstancial. Aí você consegue interpretar que existem diferentes tipos de 1 contra 1. Né? Se nós pegarmos jogadores como Xavi, como Iniesta, eles vão conseguir controlar muito mais o espaço nas suas costas e o espaço até a bola, né? Porque é uma característica própria do jogador. Se a gente falar de Douglas Costa, de Kevin De Bruyne, a gente vai entender que eles conseguem controlar muito mais o espaço
da bola até o adversário e conseguem ganhar o espaço nas costas do adversário, né? E aí, fazendo uma correlação disso, já que eu abordei de ganho de espaço e domínio de espaço, existem o espaço de força e o espaço de habilidade, né? O espaço de força, nós podemos partir da perspectiva que são grandes espaços, são espaços onde eu preciso da força, da velocidade, de apostar a corrida com o meu adversário, e o espaço de habilidade é o antagônico disso, né? São espaços menores, onde o meu repertório motor ele precisa ser muito mais exteriorizado para conseguir ter o controle do espaço. Eu acredito que seja basicamente isso, né? E aí, se você conseguir desenvolver o espaço de força, espaço de habilidade em um atleta só, ele vai se tornar um Messi, né? Sim, verdade. Concordo com você. O Messi e o Neymar também, acho que ele tem, às vezes, ele consegue ter esse espaço de habilidade, consegue ter esse espaço de força. É muito interessante que você vê o Messi nesse micro espaço que você falou, dele até a bola, que você vê que ele engana, o Neymar, jogadores com mais habilidades, eles enganam o adversário na hora que eles vão fazer uma movimentação. Eles fingem, eles dão uma oportunidade para o adversário pensar, eu vou conseguir chegar naquela bola, eu vou conseguir roubar a bola, e ele vai lá e corta. Eu até fiz uma publicação agora também do Everton Ribeiro, na hora que ele vai receber a bola. Na hora que ele vai receber a bola, ele está com o posicionamento corporal. Acho que o posicionamento corporal, que a gente já falou também, é muito importante nessa gestão do espaço do jogador. O Everton Ribeiro, ele dominou a bola, ele esperou a bola vir, aí o Matheus Henrique, acho que estava marcando ele, já veio marcar, só que ele sabia onde estava a bola. O Matheus Henrique pensou que ia conseguir já desarmar, como no lance anterior ele tinha feito. E o Everton Ribeiro já posiciona com o corpo e dá prosseguimento na jogada, já tirando o Matheus Henrique. E também acho importante, né, a gestão do espaço, a ambidestria funcional. Que nem a gente fala, a ambidestria funcional não é só a gente conseguir chutar com as duas pernas ou conseguir fazer os cruzamentos com as duas pernas. Mas se a bola vir, até que teve um erro que também eu fiz apostar, a bola vir e você saber a hora com que pé que é para você dominar, não importando se eu sou dominante ou não, que nem um do Everton Ribeiro também, a bola veio de um lado, era para ele dominar com a direita, virar o jogo, dominar com a esquerda e partir. Ele quis dominar com a esquerda e virar aqui, teve um erro técnico e perdeu a bola dando contra-ataque. Então acho isso importante frisar. E eu queria também te fazer uma pergunta, se o entrelinhas, que é o espaço que é entre os dois jogadores, ele entra nesse microespaço ou não? Bom, complementando o que você abordou e conceitualizando, então no caso a gente define, né, que espaços de força são espaços maiores e espaços de habilidade são espaços menores, e aí essa ideia de conceitualizar os espaços também é importante para nós, treinadores, né, conseguirmos entender qual característica de atleta que a gente vai utilizar dentro desses espaços, né? Então, poxa, e aí já entra na questão que eu abordei sobre a ocupação racional do espaço lá nos macro princípios, né? Que é a distância de relação entre um jogador e outro, né? Ou seja, se eu tenho um triângulo de Busquets, Xavi, Iniesta, eu já tenho que entender que eles vão muito mais dominar espaço do que ganhar. Então, eu preciso colocar eles em uma distância de relação que favoreça essa característica, né? Agora, se eu tenho o Kevin De Bruyne, se eu tenho o Kanté, se eu tenho meias que têm capacidade e têm passada larga, que tem força, que tem velocidade para ganhar espaços maiores, então eu preciso favorecer esse tipo de característica, né? E isso é muito importante. Em relação à sua pergunta do entre linhas, sim, aí eu acredito que já vai entrar no outro tema que eu separei aqui, que é a dinâmica de segundo homem, né? Quando você fala desse receptor no entre-linha, já entra na dinâmica de segundo homem. E aí também tem 4 posicionamentos que são importantes para esse segundo homem, né? Pensando nessa perspectiva de entre-linhas, o primeiro posicionamento é as costas do opositor direto, né? E aí o mais importante, Marcos, é entender a intenção que o posicionamento gera dentro da circunstância do jogo. Poxa, se o receptor está nas costas do oponente direto do homem da bola, quando esse passe entrar nesse receptor, ele já vai entrar eliminando aquele opositor, né? Então isso gera uma intenção diferente. Tem o posicionamento ao lado do oponente, que também esse passe entrando no receptor elimina o oponente, e aí parte da perspectiva que o oponente, o adversário, ele não consegue dividir a atenção em bola e receptor, né? E esses dois tipos de posicionamento, ele te proporciona isso, né? Poxa, se eu estou nas costas do oponente,
o oponente vai direcionar a sua atenção para o homem da bola. Automaticamente eu vou conseguir flutuar, vou conseguir jogar no ponto cego desse oponente. A mesma valia serve para quando eu estou ao lado do oponente. Os outros dois espaços também têm uma intencionalidade, né? Se eu ocupar a frente do meu adversário, pensando na perspectiva de homem da bola, adversário e receptor, eu estou dizendo que eu quero atrair algum tipo de movimento do adversário para libertar algum companheiro meu. E aí entra naqueles macro princípios. Um minutinho aqui, rapidinho. Que fizeram uma ligação aqui para mim, daí meu áudio caiu. Eu posso só reiniciar aqui e começar de novo? Rapidinho, porque meu áudio caiu, daí... Quer sair, eu te chamo? Vou só reiniciar aqui e começar de novo, tá? Você pode abrir no lá, tá? Você pode continuar na live aí, eu só vou sair aqui. Tá bom. Tá bom? Ou, não, na verdade, eu vou encerrar você, daí eu vou entrar de novo, daí acho que vai dar certo. Só para ver, um minutinho, tá? Deu um problema aqui. Calma aí, galera. Deu um problema no meu som. Vocês estão me ouvindo direito? Para mim reiniciar. Chamar aqui. Chamando aqui, João, de novo. Só para ver, porque deu um problema aqui no meu som. Guardar o João entrar aqui rapidinho. Tô chamando já aí, João. Bora. Aí, bora. Bom, então, voltando aos tipos de posicionamento, né? Primeiro, o posicionamento do receptor é nas costas do adversário, e esse posicionamento gera uma intencionalidade pensando na perspectiva de eliminar já esse adversário quando o passe entrar, né? O outro posicionamento é ao lado do adversário também nessa perspectiva de divisão de atenção do adversário, porque o adversário nunca vai conseguir dividir a atenção entre homem da bola e receptor, né? E aí, obviamente, que vai conseguir achar o passe e vai conseguir eliminar. O terceiro posicionamento é na frente do adversário, partindo de uma perspectiva de atrair esse adversário, atrair um outro adversário para libertar espaço para os nossos jogadores, e aí parte da perspectiva daqueles macro princípios que eu abordei anteriormente, né? De você gerar espaço e tempo em benefício próprio, e nesse tipo de posicionamento você gera espaço e tempo em benefício de algum futuro receptor, ou seja, de algum colega. E o quarto espaço, o último espaço, é eu estar nas costas do portador da bola, talvez para chegar como um elemento surpresa ou ganhar o espaço de força com passe em ponto futuro. Então, eu parto muito da ideia que o primeiro homem ele precisa ser um jogador que garanta essa vantagem, porque não adianta eu ter um bom posicionamento do receptor se o primeiro homem não tem uma autonomia e não consegue atrair esse oponente, né? Por exemplo, se o adversário está mais próximo do receptor do que do portador, o portador não pode passar, porque se ele passar, ele não vai conseguir eliminar esse adversário. Então, aí já começa a conceitualizar que eu não estou somente passando a bola para você. Quando eu passo a bola para você, eu passo bola, mas eu tenho que passar espaço e tempo também. Se eu só passar a bola sem espaço e tempo, eu não estou tendo uma interação intencional para gerar uma coordenação, né? Então, parte muito dessa ideia de ter intenção e o primeiro homem ele ser autônomo, de conseguir atrair o adversário, de conseguir libertar o jogador e aí conseguir ter uma interação correta, né? Sim, concordo com você. Até na parte que você tinha falado lá da escadinha, do escalonamento da escadinha, você vê como escadinha, que você sobe o segundo degrau, o primeiro degrau não foge. Então, acho que essa quarta posição do segundo homem, ela também entra nisso. Para ele dar, às vezes, o segundo homem, ele vai estar atrás do portador da bola, sendo uma bola de segurança ali para ele já jogar e fazer o terceiro homem também, que é muito importante. Terceiro homem, que daí para achar o homem livre, esses todos de primeiro, segundo, terceiro homem, é para a gente atingir o macro princípio, o grande princípio que é de achar o homem livre, que é de grande importância no jogo de posição. E outra coisa importante que eu achei é que a hora que a gente está dividindo a atenção do portador da bola, ele não tem
como você disse, dividir as duas atenções. Então a gente tem que ver a circunstância do jogo, o que ela está pedindo para a gente. Se a gente tem que ficar, como você disse, para a gente gerar tempo e espaço. Se a gente tem que ficar nas costas do adversário, se a gente tem que ficar do lado, se a gente tem que ficar na frente. O que a gente vai gerar de comportamento no nosso adversário? O que vai ser melhor? Que nem você falar, a gente tem a intenção de ficar naquele espaço. Tipo a amplitude relativa, que o Leitão muito fala, que você também já comentou em outras lives, que a gente só está situado lá, ficar na amplitude, mas o nosso marcador, a gente não consegue prender o marcador lá, a gente não está gerando espaço, mesmo que a gente não esteja na bola, o jogador tem que entender isso, que ele está lá por causa de um motivo, ele está lá por causa que ele está ajudando no portador da bola, mesmo sem participar ativamente do jogo também, e ele está gerando espaço para que a gente consiga ter o homem livre no jogo de posição e assim atingir a lógica do jogo. Isso eu acho importante frisar. Pode falar. Essa situação é importante, aí entra no outro conceito de jogo de posição, que são os espaços de fases, né? Então, o que seriam os espaços de fases? É você ter jogador em diversos posicionamentos, em diversas situações, pensando situado em espaço, para conseguir gerar espaço e tempo em benefício próprio do companheiro, né? Em benefício próprio do companheiro. Aí a questão é a seguinte, né, de você colocar jogadores próximos à bola e a função do jogador que está próximo à bola é para auxiliar, né, numa possível progressão, numa possível manutenção ou talvez numa segurança, que aí entraria nos tipos de passes, né. E os jogadores que ficam em amplitude máxima ou em amplitude relativa, seja qual for a nomenclatura e funcionalidade que queira utilizar, eles têm também uma importância muito grande, porque eles estão atraindo a atenção de jogadores que ficam em lados opostos, né? Por exemplo, um externo de amplitude, um externo de lado oposto, que permanece pisando na linha lateral, ele divide a atenção do lateral da linha de 4, né? E essa divisão de atenção, ela pode gerar um espaço interno numa possível circulação. Então, isso é muito importante de criar nos nossos jogadores. Eu vejo que nós temos muita dificuldade, né? Eu estando na prática, eu percebo muito isso, somente em categorias menores, que é difícil você criar o comportamento onde o atleta tenha que ficar em posição de expectativa e entender que ou ele vai ser beneficiado, ou ele vai beneficiar algum tipo de companheiro. E aí, batendo nessa tecla de primeiro, segundo e terceiro homem, que você falou de terceiro homem, né? Essa dinâmica ela tem que ficar bem clara, né? Primeiro homem, segundo homem e o terceiro homem. Agora, o terceiro homem nada mais é do que você habilitar linhas de passe que em um primeiro momento talvez estivessem cobertas por algum opositor, por algum adversário. É você utilizar o receptor, é você utilizar o segundo homem como uma ponte para encontrar esse terceiro homem. E aí, obviamente, que o nosso objetivo é que esse terceiro homem ele esteja como homem livre, mas em algumas circunstâncias isso não vai acontecer, né? Então, nós temos que conseguir realizar essas interações e pensando também na melhor interação de acordo com a circunstância do jogo. Então, primeiro, segundo e terceiro homem são coisas que se relacionam e precisam estar coordenadas. O terceiro homem ele pode ser um terceiro homem de apoio, terceiro homem de pé, pelo menos é uma reflexão que eu faço e que eu gero como didática, tá? Poxa, você deu o passe para mim e eu escorei e fiz uma parede no pé do nosso meia. Ou você deu o passe para mim e eu dei um passe no espaço, no ponto futuro, para que um externo possa ganhar o espaço nas costas de algum opositor, de algum adversário. Então, pensando numa forma didática, eu subdivido o terceiro homem dessas duas formas, né? Entendi. Eu acho importante mesmo a gente frisar essa coisa do terceiro homem, por causa que a gente vê, às vezes, como você disse, ele não vai estar em progressão, ele não vai estar toda hora, mas a gente vai achar o jogador ali, ele vai conseguir, às vezes com o terceiro homem a gente consegue retirar da pressão. E como você já entrou, antes da gente entrar nos tipos de passe, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o que é ganho de espaço e domínio de espaço, porque muitas pessoas confundem isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o ganho de espaço e o domínio de espaço, eles têm uma relação diferente, né? Eu domino espaço com manejo bom de bola,
em espaços de habilidade, em espaços curtos, onde eu consigo chamar a atenção do adversário pela minha relação bola e pelo meu repertório motor, né? E o ganho de espaço são os espaços que eu consigo atacar, né? E pensando também numa relação de passe, né? Eu vou ganhar espaço, mas o passe também tem que ser para ganhar espaço, né? Isso é muito, muito comum, essa interação errada. Por exemplo, quem vai estimular o passe é o movimento, não é o passe, né? Então, por exemplo, eu faço um movimento pedindo a bola no espaço, você dá a bola no meu pé, não houve uma interação entre passador e receptor. Eu parti da perspectiva que eu queria ganhar um espaço, e você deu o passe no meu pé. Né? Então, acho que tem que ter uma interação muito, muito boa em relação a isso. E tem bolas que não é no espaço, tem bola que é no pé do cara, porque a característica do cara é muito mais de espaço de habilidade. Por exemplo, o Jadson do Corinthians, se você der o passe no espaço, o Jadson do Corinthians ele não vai apostar a corrida porque não é uma característica dele. Agora, se você der o espaço, o passe num ponto futuro, no espaço, para o Douglas Costas, ele vai apostar a corrida porque ele tem essa qualidade. Então, por isso que entra a questão da interação dos tipos de passes. Basicamente, seria isso a diferença entre ganho e domínio de espaço. Sim, eu acho interessante que também, na hora que a gente fala do espaço de força de fazer um lançamento ali, a gente também tem o domínio de espaço entre a bola que foi lançada para o jogador. Você, por exemplo, você avançou nas costas da zaga, eu fiz o lançamento. E a bola ali tem um espaço entre você e a bola e o espaço do adversário da bola também. E é importante também a gente frisar que você tem que ter aquele domínio do espaço e conseguir chegar antes na bola. Então também tem que ter esse domínio. Além de você ganhar o espaço nas costas do adversário, você tem que ter o domínio entre a bola e você também. Isso que eu acho interessante. Frisar que assim, não é nada que não tenha como estar separado, às vezes eles estão juntos, às vezes estão separados. Eu queria frisar um pouquinho disso. Legal. Aí você entra num outro tópico, né, que são as fases do passe, né? O passe ele tem 3 fases, quando a bola sai do meu pé, a trajetória e a chegada. Pensando em passes rasteiros, né? Em passes aéreos, você corta a trajetória porque você não vai desarmar ou interceptar na trajetória. Você vai desarmar ou interceptar na chegada, né? Então, parte muito dessa ideia de sair a bola do pé, trajetória e chegada no destino que você gostaria. Sim, e nisso a gente tem que nem você começou desse tipo de passe, a gente tem que ver qual que são os momentos também que o nosso adversário tem que ver qual que é o momento, qual que é o passe que a gente tem que dar, que nem você já tinha comentado, qual que é o passe que a gente tem que dar para o jogador, o que a gente tem que focar. Se o meu jogador ele está vindo na minha direção, eu dou um passe mais curto, se ele está longe, e acho que isso entra também junto, para você ver como tudo está interligado, entra junto a vantagem socioafetiva, a relação socioafetiva entre mim e o jogador. E quando a gente tem essa vantagem, quando a gente tem esse entrosamento, vamos falar na linguagem boleira, a gente vê que a gente vê quando o Douglas Costa está passando lá, ele faz um movimento, o outro jogador já sabe o que ele vai fazer, se ele vai vir por dentro, se ele vai por fora. Então, acho que tudo nisso vai estar interligado, entendeu? De tipo de passe, que eu ouvi também, tipo assim, a gente tem esses 3 momentos que você comentou. Aí, quando a gente faz uma trajetória, um passe longo, pelo alto, a gente vai cortar o momento que o passe, ele está indo para o receptor, porque o nosso adversário não vai ter como cortar. Então, teoricamente, né, que muitos falam, teoricamente seria um passe que iria desdobrar mais o defensor. Só que a gente tem que pensar também que demanda uma técnica melhor do nosso receptor, que ele vai dominar a bola, e demanda também uma técnica do nosso passador, para fazer esse passe de longa distância. É isso que eu queria comentar. Reflexar. E eu queria que você comentasse um pouco sobre os ciclos de apoio que a gente tem. Um pouquinho, e depois entrar na relação defensiva, porque o nosso tempo já está acabando aqui. Legal. Didaticamente, tá? Isso foi algo que eu li em algumas literaturas, mas muitas das coisas que eu adapto para o meu ambiente, tá? As fases do passe são essas: saída do pé, trajetória e chegada, né? E aí eu gosto de também, de forma didática, criar os tipos de passe
que são os mesmos tipos de apoios, né? Por exemplo, passe de segurança é o passe para trás, passe de manutenção é o passe para o lado, passe de atração é um passe lento que convida a pressão do adversário, passe de profundidade é aquele passe para frente, pensando em fazer com que o seu atacante consiga reter a bola para a gente conseguir chegar com vantagem, e tem o passe de ruptura, que é o passe que vence linha, que é o passe que quebra as linhas e elimina os jogadores adversários que estão em organização defensiva, né? Partindo da ideia desses tipos de passes, nós temos os tipos de apoio. Apoio de segurança atrás da linha da bola, apoio de manutenção da posse ao lado da bola, apoio de atração, que entra naquele tipo de posicionamento. O apoio de atração é quando o receptor vem de encontro com a bola, mas não para pegar a bola do pé do portador, e sim para chamar a atenção da pressão e gerar espaço, tempo e benefício do colega. O apoio de profundidade é o que eu disse anteriormente, gerar apoios à frente da linha da bola para que essa bola consiga progredir, e o apoio de ruptura é o apoio de ganho de espaço, de atacar espaço vazio, de ganhar o espaço, ganhar o ponto futuro, né? E aí, partindo dessa perspectiva de tipos de passe, tipos de apoio, existem as ações prévias ao passe. Sim. Que é o que você abordou um pouco, né? Ou seja, a distância, a velocidade, a orientação, né? O momento em que ocorre o passe também é importante, e a trajetória. Ou seja, pensando numa coordenação entre passador e receptor, eu preciso colocar todas essas variáveis para que eu consiga fazer essa somatória e identificar qual que é o melhor tipo de passe, né? Por exemplo, dependendo da distância de relação entre portador e receptor, a velocidade que eu vou colocar no passe ela é diferente, né? Ou se o receptor está próximo ao portador e eu der um passe muito forte, pensando em passe mais veloz e mais forte, a complexidade para o domínio também é maior, né? Então, eu quero atrair o adversário. O meu passe tem que ser um passe numa distância de relação entre portador e receptor curta e um passe lento. Porque se for um passe rápido, eu não vou conseguir atrair, né? Então, na trajetória do passe, vamos pensar naquelas fases do passe. A bola sai do meu pé, pensando na perspectiva de atrair oponentes, a bola sai do meu pé e eu encontro o receptor. O meu passe tem que ser lento. E aí, nessa trajetória do meu pé para o pé do meu companheiro, eu vou chamar a atenção de um marcador. E esse chamar a atenção de um marcador vai gerar um desequilíbrio na organização. E aí, a mudança de ritmo. Passe lento, curto, pum, devolveu, passe rápido, longo, para achar o desequilíbrio que foi gerado. Então, essa interação intencional que geram coordenações. E a questão de esconder a intenção, né, Marcos? Eu preciso esconder a intenção para eu conseguir gerar desequilíbrio, né? Poxa, não tem como. Pô, eu estou olhando para você aqui, você está no corredor lateral. A minha intenção é achar um passe de ruptura, que é o passe que quebra a linha. Pô, mas se a minha linguagem corporal estiver dizendo ao oponente que eu vou achar espaço de ruptura, eles vão conseguir fechar o entre linhas, né? Que é o macro espaço. Ou seja, eu preciso modificar o posicionamento do meu corpo, olhar para você, certo? E aí, no último time, no último tempo, eu consegui virar esse pé e ludibriar o adversário. Então, passa muito em... O jogo de futebol, ele é um jogo de engano, né, Marcos? É um jogo de engano com bola e um jogo de engano sem bola. E esconder a atenção é fundamental. E jogadores que têm essa expertise de esconder a intenção, eles estão no mais alto nível. E tudo isso... O mais legal é que tudo isso ele é treinado, né? Não são coisas que estão no livro ou que nós estamos dizendo e são impossíveis de treinar. Não, isso é treinável. Por exemplo, questão de bola coberta, bola descoberta. Aí pensando numa perspectiva defensiva, mas também pode ser uma perspectiva ofensiva. Bola descoberta é quando não tem pressão no homem da bola, certo? E aí o comportamento para a linha defensiva bola está descoberta e o portador da bola demonstrou a intenção que ele quer achar um passe nas nossas costas, nós vamos correr para controlar a profundidade. Aí a questão de coordenação. Poxa, mas se não tem nenhum apoio dos caras ameaçando a profundidade, tem por que a linha defensiva correr para trás? Não tem por quê, só vai ter um gasto energético. Né? Então, vai muito de coordenação e, pensando em parte ofensiva, jogar nos contramovimentos do adversário. O adversário foi para a esquerda, vamos para a direita. O adversário foi para a direita, vamos para a esquerda. E aí, volto a dizer o conceito do Messi. Ele joga sempre no contramovimento. Imagine duas pessoas correndo no mesmo ritmo. Vai ter homem livre? Não vai ter homem livre. Agora, se o portador da bola
chama a atenção do opositor e o receptor fica parado, ele vai ser o homem livre. Então, parte da ideia de jogar em contramovimentos, de atrair o adversário para um determinado setor e conseguir jogar no seu outro setor, porque lá vai estar a vantagem. Então, é um jogar que talvez pareça um pouco complexo, mas não é complexo, segue a lógica do jogo. E a lógica do jogo é fazer mais gol que o adversário. Para mim, fazer mais gol que o adversário, eu tenho que desequilibrá-lo da melhor forma possível, né, Marcos? Sim, concordo com você. Uma coisa que eu acho interessante é nessa parte do ritmo do jogo. Às vezes a gente vê muitos times aqui brasileiros, às vezes vai de bola, lateral para zagueiro, zagueiro para zagueiro, zagueiro para lateral, e a gente vê que não tem nenhuma intencionalidade nesses gestos, então não tem intenção nenhuma nesse passe em criar comportamento na defesa do adversário. Eu estava lendo um livro, eu não vou lembrar qual agora, acho que é do Guardiola, não sei, que todo passe que ele dá é para gerar uma desorganização adversária, seja um passe curto ali, eles dão um passe curto, daí gerou uma desorganização, eles já enfiam essa bola, já fazem esse passe de ruptura. Então, acho muito importante ter essa intencionalidade no passe, o jogador saber por que está passando ali, e o jogador, tanto o passador quanto o receptor, saber que jogada fazer em tal circunstância, que movimento fazer, esses contramovimentos, e como gerar isso no adversário. E isso, como você disse, é treinável. Tem como a gente treinar os nossos jogadores para pensar desse jeito. Eu concordo super com você da bola descoberta, também concordo com você, eu tenho a mesma linha de raciocínio. Não vou falar mais sobre a mesma coisa, senão vai ser só mais do mesmo. Eu queria que a gente falasse agora, entrasse um pouco nesse final da live, que a gente tem uns 9 minutinhos ainda, ou um pouco menos, sobre as relações defensivas do jogo de posição, que pouca gente fala sobre os conceitos defensivos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas relações defensivas. Legal, foi até uma reflexão que eu fiz no começo da nossa live, né? A questão do termo jogo de posição. A gente não está falando de ataque de posição, a gente está falando de jogo de posição. Se eu parto da ideia que o jogo de posição ele é para a fase ofensiva, ele também precisa ser para a fase defensiva. E aí, se eu falo de posição, eu falo prioritariamente de equipes que consigam marcar zonalmente e consigam gerar espaço, pressão espaço-temporal, tanto no portador da bola quanto nos receptores. Né? E aí tem outros dois espaços que são importantes quando a gente pensa na perspectiva defensiva, que é o espaço até a bola e as costas da contenção, ou seja, contenção e cobertura defensiva. Contenção, o jogador que utiliza esse espaço de ir até a bola, e cobertura, o jogador que controla as costas de quem foi até a bola. E a partir desses dois espaços você consegue criar os outros tipos de coordenações. Né? Mas prioritariamente o que eu gostaria de abordar sobre fase defensiva é a questão da articulação dos momentos. Né? Se eu lembrar daquele Barcelona do Guardiola, você começa a entender que dificilmente eles passavam tempo em organização defensiva. Eles jogavam em organização ofensiva e nos dois tipos de transições, ofensivas e defensivas. Por quê? Porque se na grande maioria das vezes eles estivessem em organização defensiva, eles iriam sofrer. Porque são jogadores de espaço de habilidade, ou seja, que não tem muita força, que teriam dificuldade de ficar sem a bola. E aí o porquê de articular momentos? Porque se eu marco zonalmente, quando eu recuperar a bola, eu também vou estar na minha zona de forma familiarizada naquela zona. Né? Se eu marco para o encaixe individual ou marco individual, quando eu perder a bola, eu vou estar distante daquele meu espaço habitual ofensivo. Então eu preciso ter esse controle de marcação por zona, e aí são 4 referenciais que eu utilizo para as minhas equipes. Né? A bola, o espaço, o companheiro e o adversário. O que vai orientar, pensando em organização defensiva, a minha equipe é a bola. Só que, entrando em alto rendimento, entrando em complexidade, a gente fala de marcação zonal híbrida. O que é marcação zonal híbrida? É quando os seus jogadores eles têm o controle do espaço, mas eles também precisam selecionar o momento em que o adversário é mais importante que o espaço. Por exemplo, numa subida de pressão. Dificilmente você terá êxito se você marcar zonalmente quando você está em bloco alto. Porque em bloco alto as linhas elas vão descompactar. E aí qualquer espaço que você der para o receptor,
o adversário vai conseguir vencer a pressão e vai conseguir progredir. Então eu tenho como premissa no meu modelo de jogo que, quando nós marcamos em bloco alto, o centro de jogo, que é o epicentro de 9 a 15 metros raios, e a proximidade do centro de jogo precisa ser individual. Aí não tem zona, é encaixe individual, tirar espaço das costas do receptor para não deixar rodar. Agora, quando eu estou falando de bloco médio, bloco baixo, o que vai orientar a nossa defesa, a nossa organização defensiva é a bola. E aí, pensando em bloco baixo, o comportamento da minha linha defensiva, dependendo de onde a bola estiver, vai diferenciar. Por exemplo, nos últimos 25 metros finais do campo, a minha linha defensiva ela não vai ter mais como referência a cobertura do lateral que fez a abordagem, né? Vamos contextualizar. Estamos em linha de 4, a bola foi nos últimos 25 metros finais do campo para um externo, para um extremo, e o seu lateral ele quebra a linha para fazer a abordagem. Até aí tudo bem. Agora, os jogadores que ficaram na linha, o zagueiro do lado da bola, o zagueiro de lado oposto, o lateral de lado oposto, a referência não vai ser mais cobertura de lateral, porque nós estamos nos últimos 25 metros finais. A referência vai ser a defesa da área. Ou seja, eu vou fazer uma corrida em diagonal para proteger gol. E aí tem outras dinâmicas de 25 metros finais, de 13 metros finais, 7 metros finais e 2 metros finais. Quando a bola chegar próxima à linha de fundo, o comportamento da linha defensiva também vai ser outro. Eles vão fazer uma diagonal negativa porque esse passe vai ser para trás. Então, o que eu gostaria de externar com todos esses conceitos é que existe arte em atacar, só que também existe arte em defender. As pessoas às vezes discriminam o Simeone do Atlético de Madrid. Poxa, eu vejo muita beleza em você marcar em bloco baixo, negar espaço e evitar com que o adversário consiga finalizar ou criar situações de gol, porque tem muito trabalho atrás da organização defensiva. Então eu acredito que seja basicamente isso. O jogo de posição, ele diz respeito para as duas fases, ofensivo e defensivo. Sim, concordo com você. E o que eu acho que é importante também, na hora que você fala lá de contenção, é o jogador que vai fazer essa contenção, vai fazer essa abordagem no portador da bola, ele tem que prestar atenção não apenas no jogador que está com a bola, mas prestar atenção nas suas costas, na linha de passe que os outros jogadores estão dando. É que nem o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus ele é excelente para isso, nessa marcação-pressão. Por isso que muitos jogos, como contra o Real Madrid, ele foi titular no lugar da Agüero. Porque que ele consegue detectar muito bem essa linha de passe e fechar todas essas linhas de passe, como o Rafael Marques ele fez até uma análise dele fechando a linha de passe no jogo contra a Venezuela. Você vê isso no Gabriel Jesus e acho isso muito importante. Em todos os jogadores que fazem a contenção, a gente fechar essa linha de passe também. Só dando um adendo nisso, Marcos, a questão que a gente chama de pescoçar, né? É um termo genérico aí, pescoçar. O pescoçar é um movimento de pescoço que você tem que fazer para conseguir mapear muito bem o espaço, que é o post que você fez hoje, né? Do Everton Ribeiro. Só que esse pescoçar, ele não é só para a fase ofensiva, o pescoçar é para a fase defensiva também, né? Porque dependendo de onde a bola está posicionada, a sua linha defensiva está orientada para a bola. E se o lateral oposto ele não pescoçar para ver quem está nas suas costas querendo ganhar ela, ele vai ter dificuldade. Né? Então, o pescoçar ele é muito, muito importante dentro dessa perspectiva, de você estimular esse tipo de comportamento nos seus atletas. Sim, ô João, aqui vai terminar a live aqui, como a gente conversou, que a gente tinha que otimizar o tempo para falar rápido aqui. Como a gente conversou para fazer 2 perguntinhas para todo mundo que está vendo, a gente vai abrir outra live, vai abrir as 2 primeiras perguntas na outra live, ok? Daí as 2 primeiras perguntas que tiver, a gente vai conversar um pouco sobre o assunto, terminar só para dar oportunidade para a gente tirar um pouco as dúvidas de vocês, tá bom? Aí eu vou encerrar aqui e já começou, tá bom? Marcos, aí você salva pra gente aí, que depois a gente vai usar aqui no La Tática, tá bom? Beleza, eu vou salvar aqui. Pode deixar. Valeu.